falar sobre Peter Eismann. Ele nasceu em 1932 e é um dos principais representantes do desconstrutivismo. A partir de 67 começou a fazer diversas pesquisas no projeto das casas 1 a 11, experimentando assim diferentes metodologias compositivas, das quais a principal é a trama ou a espécie de grade cartesiana, que até hoje utiliza para compor volumetria e dividir os seus espaços. Para Eismann, espaço, função e mobiliário devem ser estruturados a partir de um sistema mental coordenado. Desta forma, tornou um dos precursores da arquitetura desconstrutivista na década de 1980. O movimento desconstrutivo atual atinge uma popularidade e é o ápice na arquitetura contemporânea. Eismann, conhecido como o pai do desconstrutivismo, criou a base do estilo, em teorias que editaram as primeiras regras do movimento. Hoje, divergindo um pouco de arquiteto para arquiteto, que criam diferentes métodos de trabalhar o espaço desconstruído. O estilo usa de materiais e programas de alta tecnologia para excitação visual, violando internacionalmente o princípio harmonioso do equilíbrio, ritmo e coerência. Assim é o estilo desconstrutivista, utilizando única e exclusivamente de expressão morfológica, aleatória para causar deslumbramento em relação à composição volumétrica. O discurso de oposição ao modernismo feito por Peter trazem um ar de coerência, tendo em vista que as suas primeiras criações eram exploradas no estilo correspondente a boa parte de sua crítica. Porém, ele é mais bem compreendido quando analisado profundamente, notando que a sua aspiração da corrente moderna era referente a algumas composições formais e plásticas, não aceitando o modo como ela é definida por sua ideologia racional e íntima, que, ao seu modo de ver, estava tornando a arquitetura insensível e parcial aos valores e culturas daqueles a que o estilo servia. Peter também se contrapõe ao modernismo, quando se refere ao funcionalismo, por defender que a importante é a simulação funcional ao resolver a distribuição interna, resultando no que para ele é de suma importância, a composição volumétrica remetendo às imagens frenéticas, e por seguinte trazendo reações sensitivas. Pois para Eismann, os melhores arquitetos foram e serão aqueles que superam as formas. Por princípio, todas as casas de Eismann partem do cubo perfeito, que a partir da projeção do grid cartesiano passa por torções, extrusões e rotações. No final, guardam intencionalmente índices de seu processo de composição paradigma nuclear, de maneira a possibilitar o entendimento do processo geracional da obra. Todo o conteúdo da casa pode ser encontrado a partir da sua decomposição formal. Essa é a Casa 2, onde ele diluiu suas percepções hierárquicas e promoveu essa ideia através da arquitetura do interior. Quem se coloca como observador da Casa 2 analisa o conjunto com uma certa pré-definição de hierarquia da correlação entre os ambientes. Essas hierarquias podem incluir, mas não são limitadas, as linguagens das visões oblíquas e visões frontais, percepção simultâneas e sequenciais dos objetos. Esse foi o meio de translocação psicológica aplicado por Eismann nesta residência. Tenta desfigurar as percepções das pessoas e não alterar a maneira como elas se relacionam, mas sim deixá-las pensando e raciocinando o que há de diferente no ambiente em qual elas se encontram. Essa é a Casa 10. A teoria da dispersão vem a fluir na Casa 10, onde ele monta um processo que contesta a nossa visão, de que apenas o diferencial da casa é o seu sistema de diferenças, onde alega que o nosso meio de identificação seriam as diferenças. Isso leva o observador a uma experiência direta, mas quase impossível de decifrar, o que reforça sua ideia de que a casa é um sistema em constante fluxo, parado no momento de sua evolução. O espaço da casa em que o observador se coloca é um espaço em que ele se depara com uma perspectiva que ocorre verticalmente, horizontalmente, diagonalmente e continuadamente, onde o ocupante se coloca forçado a estar em um espaço que existe um ligamento entre grupos de termos opostos e onde não se deve julgar o ambiente como entidades, mas sim como um grupo de diferenças que formam o todo. O Wessner Center. O complexo incorporou velhas e novas teorias aos elementos arquiteturais, trazendo dos antigos projetos o traço e a dispersão a favor da deslocação e iniciando, a partir dessa obra, a adição de valores contextuais.
Essa conjuntura textual refere-se aos parâmetros topográficos, históricos e urbanos. Ao aplicá-los, notou a necessidade de inclusão destes circunstanciais na sua ordem de produção, para que elas adquiram referenciais locais, denotando a maior coerência e embasamento teórico mais complexo, afirmando que para uma edificação obter um significado, ela deve transmitir sua verdade e expressar seu contexto. Esse é o Aronoff Center for Design and Art. É uma das maiores obras construídas por Eisman. As explicações para as formas seriam de que elas derivam das formas do terreno e dos ângulos dos edifícios já existentes, e as cores seriam referências ao pós-moderno. Esse é o Memorial de Berlim. O Memorial aos Judeus Assassinados na Europa foi um projeto que muito agradou Peter, que se trata de um tema polêmico, materializando a memória coletiva do genocídio nazista em um marco permanente. A meta do arquiteto foi colocar o observador na posição de vítima, onde Eisman, distante do memorial tradicional, fazendo o visitante vivenciar o espaço e sentir na própria pele, mostrando a possibilidade de perseguir, mesmo perdido no espaço, despertando a falsa orientação na busca vã pelo sentido. Essa é a Cidade da Cultura, um projeto ousado e retrata a nova fase computadorizada de Peter. Nesse projeto, localizado em Santiago de Compostela, o arquiteto utiliza a topologia como o principal elemento de suporte para seu projeto. A planta é formada a partir de um conjunto de linhas com curvaturas e parâmetros que foram, aos poucos, sendo ajustadas até suportarem todas as necessidades que o centro cultural precisava. O suporte tecnológico de softwares foi fundamental para a elaboração do projeto, que também é conhecido como montanha construída, já que a forma da obra, que foi beneficiada pela sua topografia natural, sugere isso. A edificação acaba se confundindo com o terreno, tornando discreta diante de outros projetos do arquiteto. Os edifícios que compõem a Cidade da Cultura estão literalmente telhado no terreno para dar a ideia em que os edifícios e a topografia se fundem ao terreno. Peter foi o arquiteto que editou as primeiras regras do desconstrutivismo, evoluindo e passando por vários estágios na formulação e reformulação das suas teorias. Eisman busca uma ênfase na recepção mental ao invés da recepção sensorial. Sua pesquisa é bem formulada e bem sustentada. Não criou apenas uma composição formal com plástica surpreendente. Sua atenção sempre foi maior que a estética, defendendo que uma obra embasada teoricamente mais vale do que apenas belas formas sobrepostas.